Olá, meu nome é Alexandra Pedrical. Eu sou médica dermatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu criei essa página Dermatite Atópica na Prática porque eu percebi, na minha prática, a necessidade de ter mais tempo com esses pacientes que tenham dermatite atópica. Eu observei que mesmo em consultas longas, 1 hora e meia, e com a maior boa vontade possível, eu não era capaz de transmitir todo o conhecimento que eu gostaria para esse paciente. O tema de hoje é sobre alergia alimentar nos pacientes que têm dermatite atópica. Então, antes de sair retirando alimentos da sua dieta, com base simplesmente no exame de sangue ou com pouco embasamento, presta atenção nesse conteúdo que eu vou te passar. Nós vamos falar sobre o que é alergia alimentar, como a alergia alimentar funciona na dermatite atópica. Eu vou te explicar o que é reação cruzada a alimentos, o mecanismo de ação da alergia alimentar na dermatite atópica e como você vai fazer o diagnóstico dessa condição. Ou melhor, você vai suspeitar do diagnóstico e o seu médico vai fazer o diagnóstico por você. Eu vou te falar também sobre quais são os alimentos mais envolvidos na alergia alimentar, o que é e quando fazer o teste de provocação oral, quem pode fazer esse teste de provocação oral, será que é todo mundo? Vou te falar sobre o uso dos pré e probióticos e muitas outras coisas boas que estão por vir. A alergia alimentar, ela pode ser responsável pela persistência dos sintomas de quem tem dermatite atópica. Eu vou chamar ela aqui de DA. Então, se você tem DA, está fazendo todo o tratamento bonitinho, corretamente e não está percebendo que os sintomas estão melhorando, um dos motivos poderia ser uma alergia alimentar oculta. E a alergia alimentar, ela é mais frequente nas pessoas que têm a dermatite atópica do que as pessoas que não têm. 10 a 20% dos pacientes com dermatite atópica, eles têm manifestações na pele ou no corpo de uma alergia alimentar. Um exemplo disso é a urticária. A urticária são aquelas placas vermelhas que às vezes aparecem na pele. Nós falamos que elas são ponfosas, que quando a gente aperta, elas desaparecem, são transitórias e coçam pra caramba. Uma outra manifestação de alergia pode ser a anafilaxia, que é uma reação bem grave que traz inclusive o risco de morte, que é induzida pela alimentação. Então, como eu te disse, a alergia alimentar ela é mais comum no paciente que tem DA, principalmente se for uma DA moderada grave, contra 1 a 3% da população geral. Nós sabemos que pacientes com dermatite atópica e que têm alergia alimentar, eles são mais propensos de desenvolver uma DA que vai progredir além dos 5 anos de idade. Segundo a história natural da dermatite atópica, geralmente na maioria dos pacientes, ela aparece em crianças e ela tende a melhorar com o passar dos anos. Mas no paciente que tem uma alergia alimentar associada à dermatite atópica, a DA ela pode ter uma tendência a persistir além dos 5 anos de idade. Então, o que é alergia alimentar? É uma doença consequente a uma resposta imunológica alterada que ocorre quando ingerimos ou entramos em contato com alguns alimentos. A pessoa que é alérgica a um certo tipo de alimento, ela pode ter reação ao respirar e inalar partículas desse alimento. Não é somente comendo, como muitas pessoas pensam. Pode ocorrer, inclusive, asma ou rinite devido a alimentos. O que é a reação cruzada? Quando você tem uma alergia a algum alimento, por exemplo, a uma proteína, e o seu corpo reage à proteína, ela pode reagir também a proteínas similares ingeridas na dieta. As proteínas, elas podem ter sequências de aminoácidos iguais. Então, você tem lá uma proteína. Quando a gente fala de aminoácido, é uma fração menor dessa proteína. Algumas proteínas, elas têm as frações, os aminoácidos iguais. Então, você reage a diferentes proteínas como se fosse um alérgeno. Isso se chama reação cruzada. Para vocês entenderem melhor, eu vou dar um exemplo. Os pacientes que têm alergia à proteína do leite da vaca, por exemplo, eles podem ter uma reação cruzada à carne de boi, porque o corpo ele pode reagir a proteínas parecidas. O paciente que tem alergia à gema do ovo pode ter alergia à carne do frango. Quais são os tipos de reações que podem ocorrer? Nós temos as reações que são IgE mediadas.
IgE se chama imunoglobulina, é uma célula de defesa, é como se fosse um soldado de defesa do nosso corpo. Nós podemos dosar essa IgE no sangue, a IgE total ou IgE específica, e ela também pode ser avaliada pelo aquele teste cutâneo da alergia, o prick test. Geralmente, as alergias que são imunomediadas, assim que a gente chama as alergias que são imunomediadas por IgE, os sintomas aparecem rapidamente, desde minutos até 2 horas mais ou menos. Nesse caso, é mais fácil da gente conseguir fazer o diagnóstico de uma alergia alimentar, porque você consegue saber, nossa, eu comi aquele alimento tem pouquinho tempo, e aí já estou com uma manifestação alérgica, como eu te disse, a urticária ou a anafilaxia. As alergias também podem ser IgE não mediadas, ou seja, outras células participam dessa reação, como por exemplo os linfócitos T, os eosinófilos, as citocinas e por aí vai. Elas demoram mais a começar e tendem a persistir por mais tempo. A alergia que não é imunomediada, ela pode persistir até 7 dias. E por conta disso, pode ser bem difícil você correlacionar qual foi o alimento que te causou alergia. Um exemplo desse tipo de alergia é a dermatite de contato. E a alergia alimentar pode ser mista, ou seja, ela é imunomediada pela IgE, mas acontece também o mecanismo das células, que a gente chama uma hipersensibilidade de células. Isso é o que vai acontecer na dermatite atópica, que é o que nos interessa aqui. As manifestações da alergia alimentar ocorrem somente na pele? Não necessariamente. Pode ocorrer vômito, diarreia ou mesmo uma falha no tratamento. Ou seja, você está tratando a sua DA e não está melhorando, isso pode indicar que você pode ou não ter uma alergia alimentar. Um outro fator que pode contribuir para a alergia alimentar é a disbiose. Disbiose é quando o nosso intestino ele está com uma microbiota inalterada, ou seja, tem um desequilíbrio entre as nossas bactérias boas e as bactérias ruins do nosso intestino. Esse equilíbrio pode predispor ao desenvolvimento de alergia alimentar. Quando nós temos a disbiose também, nós temos uma maior chance de ter infecções e desequilíbrio dos fenômenos de tolerância. Agora, quais são os alimentos mais comumente responsabilizados pela alergia alimentar? Os mais comuns são leite de vaca, ovo, soja, trigo, amendoim, castanha, peixe, crustáceo. Quais os fatores de risco para possuir uma alergia alimentar? Se você tem uma história familiar positiva, ou seja, seu pai ou sua mãe eles tiveram alergia alimentar, dermatite atópica, asma, um desmame precoce, ou seja, você não foi amamentado pelo tempo preconizado, insuficiência de vitamina D, você possui um fator de risco a mais para o desenvolvimento de uma alergia alimentar. Uma dúvida super frequente que eu sempre escuto é: existe alguma dieta que a gestante ou a mulher que amamenta precisa fazer no sentido de prevenir uma alergia alimentar no seu bebê? E a resposta é não. Não existem estudos científicos comprovando o benefício de dietas restritivas durante a gestação e nem durante a amamentação. O que é preconizado sim é nós sempre termos uma dieta balanceada, ingerindo frutas, legumes, uma quantidade adequada de água. O aleitamento materno, até 6 meses de idade, ele ajuda a prevenir possíveis alergias. Ele ajuda no amadurecimento da barreira intestinal e indução da tolerância oral. O que isso quer dizer? O intestino do bebezinho, ele é imaturo. Conforme ele recebe o aleitamento materno, essa barreira, o intestino dele, ele vai ficando mais maduro com o tempo e apresenta tolerância a determinados alimentos que são passados a ele pelo leite da mãe. A maior diversidade de alimentos na infância pode ter um efeito protetor sobre a sensibilização alimentar, bem como prevenir alergias clínicas mais tarde na infância. Então você comer aquele verdinho, o laranja, o pretinho, o branco, uma dieta bem colorida e bem variada, pode prevenir que essa criança desenvolva uma alergia alimentar. Dietas de exclusão a um possível alimento alergênico pode ser um fator de risco. O que isso quer dizer? Algumas pessoas sabem que têm alergia alimentar
Então, com o objetivo de prevenir o aparecimento dessa alergia no filho, elas postergam o oferecimento desse alimento para o seu filho. Digamos, eu tenho alergia a camarão. Então, quando eu tiver o meu filho, eu vou deixar para oferecer para ele o camarão quando ele estiver mais velho. Não vou oferecer precocemente. E isso pode estar associado a um aumento do risco da alergia alimentar àquela substância. Como é feito o diagnóstico da alergia alimentar? Nós temos que ter uma história clínica, ou seja, o paciente vai chegar no médico e vai contar que ele ingeriu determinado tipo de alimento e ele teve algum tipo de manifestação, uma diarreia, uma manifestação na pele. Então, assim, a história clínica dele é de alergia alimentar. E uma outra coisa necessária é o teste de provocação oral. Na verdade, o que é esse teste de provocação oral? Nós identificamos um possível alimento suspeito. O paciente ele vai ter que restringir da alimentação dele aquele alimento suspeito até ele ficar bem clinicamente. Quando ele fizer isso, tirou o alimento e está bem, está estável, esse alimento tem que ser reintroduzido à sua dieta para ver se ele vai voltar a desencadear alergia. Quando nós excluímos o alimento da dieta, nós podemos demorar algum tempo até ter uma remissão dos sintomas, até nós ficarmos estável. Isso porque o nosso trato gastrointestinal, o nosso intestino, ele precisa de um tempo para se curar, para cicatrizar, para não aparecerem novas manifestações. O teste de provocação oral, ele pode ser indicado em qualquer idade para confirmar ou excluir o diagnóstico de alergia alimentar. Ele serve também para avaliar tolerância em alergias alimentares. Isso mesmo, após algum período, é interessante retestar para ver se a alergia persiste. Sempre com acompanhamento médico, nunca por conta própria, porque isso às vezes pode ser perigoso. Então, voltando ao nosso exemplo, se você tem alergia à proteína do leite da vaca, igual muitas crianças têm, essa alergia ela pode passar no decorrer dos anos. E aí você vai ficar a vida inteira fazendo dieta, evitando produtos lácteos. Por que é interessante, então, a gente retestar? Você fez o teste de provocação oral, deu positivo. Com o acompanhamento do seu médico, porque algumas reações ao alimento podem ser muito graves, então isso tem que ser conduzido pelo seu médico, você vai reintroduzir aquele alimento. Porque você pode ter desenvolvido tolerância àquele alimento e, nesse caso, não precisaria mais estar fazendo a dieta. E quando nós vamos dosar a IgE no sangue ou fazer aquele teste na pele da alergia? É importante lembrar que grande parte dos pacientes que tenham dermatite atópica, eles podem ter um aumento dos níveis da IgE total no sangue e podem apresentar reatividade aos testes laboratoriais de maneira inespecífica, sendo necessário a confirmação por meio da história clínica. A dosagem da IgE no sangue e os testes cutâneos, eles servem para avaliar as alergias alimentares que são mediadas pela IgE, aqueles que causam urticária, anafilaxia, e também as alergias alimentares mistas, ou seja, quem tem asma, dermatite atópica. As pessoas que têm uma alergia alimentar que não são mediadas pela IgE não se beneficiam da dosagem da IgE no sangue. Nesse caso, nós fazemos o teste de provocação oral. A dosagem de IgE, portanto, e o teste cutâneo, eles são complementares ao diagnóstico e devem ser avaliados em conjunto com as manifestações clínicas. Não é porque você tem um teste de IgE positivo para determinado alimento que você já vai sair excluindo esse alimento da sua dieta. Você precisa avaliar se você tem também manifestações clínicas, que aí sim, a IgE associada a uma manifestação clínica, você tem uma suspeita de uma alergia alimentar e o seu médico vai te orientar se esse diagnóstico pode ser realmente conclusivo. Para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que esse exame de sangue, o IgE, funciona no diagnóstico da alergia alimentar, eu vou dar um exemplo. Considerem 3 crianças e as 3 crianças têm 2 anos de idade e elas vão ser avaliadas para alergia ao ovo. O paciente 1, ele teve 2 reações anafiláticas, ou seja, reações bem graves, com risco de morte quando ingeriu o ovo. O paciente 2, ele tem uma dermatite atópica grave, mas ele come ovo regularmente. Ele nunca teve uma reação aguda quando ingeriu o ovo,
Mas a sua mãe, ela sabe que crianças que tenham dermatite atópica têm uma chance aumentada de ter uma alergia alimentar e pioram da dermatite atópica em caso de terem alergia alimentar. Então, ela levou o seu filho no médico para ser avaliado. O paciente 3, ele ingere ovo habitualmente, mas os pais acham que ele fica muito mal-humorado quando ele come ovo. É especificamente com o ovo que muda o comportamento dele. O médico, ao avaliar essas 3 crianças, ele pede o mesmo exame para eles, a dosagem do IgE para ovo. Em todas as crianças, o resultado é igual, moderadamente positivo. No entanto, a interpretação desse exame nos 3 casos é diferente. Então, no paciente 1, que ele teve uma anafilaxia, que é uma reação bem grave, quando vem um IgE moderadamente positivo, isso aí valida a suspeita do diagnóstico. E o paciente, então, ele é encaminhado para um alergista para fazer um teste confirmatório que é mais específico. A suspeita nesse paciente é tão grande que mesmo que a dosagem do IgE viesse negativo, mesmo assim seria interessante fazer outros exames para ver se não é um falso negativo, se o paciente tem ou não alergia alimentar. Então, de qualquer maneira, a gente poderia encaminhar para um alergista. Paciente 2 é aquele paciente da dermatite atópica, mas que a mãe sabe que a alergia alimentar ela pode piorar a dermatite atópica e levou ele no médico para fazer uma avaliação. O resultado positivo, moderadamente positivo, é sugestivo de uma alergia verdadeira, mas ainda precisa de uma avaliação adicional para mostrar se aquela alergia ao ovo está contribuindo para a inflamação na pele. Porque tem isso, não é porque você tem alergia a determinado tipo de alimento e tem dermatite atópica que aquele alimento necessariamente vai piorar as suas lesões de pele na dermatite atópica. O paciente 3 é aquele que ao ingerir o ovo ele tinha um mau comportamento, ou seja, a probabilidade dele ter uma alergia alimentar é muito baixa e o resultado moderadamente positivo não é suficiente para impactar o médico e de maneira que ele julgue que aquele paciente tem uma alergia alimentar. Esse caso ainda do paciente 3, ele ilustra para a gente uma enorme desvantagem de fazer um teste alérgico num paciente cuja história não é consistente com alergia alimentar, porque esse resultado moderadamente positivo, ele pode confundir o raciocínio do médico. Então, através desses exemplos, nós podemos ver muito bem como a dosagem da IgE no sangue, ela se enquadra no diagnóstico da alergia alimentar associada com a dermatite atópica. O mais importante é a história clínica. Os exames, eles são complementares ao diagnóstico. Nós vimos também a respeito do teste de provocação oral, que geralmente é realizado naqueles pacientes que têm uma alergia não imunomediada, que não se beneficiariam da dosagem da IgE no sangue. Agora, existe alguém que não pode fazer esse teste, o teste de provocação oral? Sim, existem algumas contraindicações que nós chamamos de relativas. Se o paciente tem um problema cardíaco grave, está grávida, tem uma dermatite atópica grave que não está controlada, ou se tem uma asma grave não controlada, talvez fosse importante controlar primeiro as comorbidades antes de indicar o teste de provocação oral. Os pacientes que fizeram uso de corticoide ou que utilizaram algum antialérgico por via oral também devem suspender a medicação antes de estar realizando o teste de provocação oral, porque essas medicações elas podem interferir no resultado do exame. Por que fazer o teste de provocação oral? Se o resultado vem positivo, nós temos a confirmação do diagnóstico, confirmou a alergia a determinado alimento. Assim, o paciente ele pode fazer por onde para não se expor àquele alimento e ele pode prevenir exposições acidentais. Ou seja, quando ele for no mercado, num restaurante, ele vai estar sempre tentando ler a bula ou perguntar os ingredientes dos quais aquele prato que ele quer pedir ou então a comida que ele quer comprar foi feito. Então ele perde também um pouco da ansiedade em relação ao desconhecido, a não saber se ele tem ou não alergia a determinada substância. Uma outra coisa que esse teste de provocação oral serve quando você tem o diagnóstico confirmado é para você evitar que o paciente faça uma dieta, às vezes para a vida toda, sem necessidade. Então, esse teste ele vai validar aquele esforço que o paciente está fazendo para restringir aquele determinado alimento.
Pensa no transtorno que deve ser uma pessoa que tem que evitar o leite de vaca, mas não só o leite em si, mas alimentos também que são preparados com aquele leite. Às vezes quem tem alergia à proteína do leite da vaca tem alergia a traços, então tem todo um cuidado de higienização em casa, no local que você compra o seu alimento. Às vezes pode ter reação cruzada com a carne do boi. Então olha só o transtorno que isso daí pode ser na vida do paciente. Minimamente, a mãe do paciente ou o próprio paciente, eles querem ter certeza que o seu esforço de dieta e restrição alimentar não são em vão. Se o teste vem negativo, o paciente ele pode voltar a ingerir aquele alimento suspeito. Diminui o risco dele ter alguma deficiência nutricional, principalmente crianças que estão num período de crescimento e onde as dietas inadequadas elas podem atrapalhar o seu desenvolvimento. Então, quando você confirma o diagnóstico ou não, você pode sim melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Então, vamos entender um pouquinho melhor como funciona o teste de provocação oral. No caso da alergia à proteína do leite da vaca, a dieta de exclusão diagnóstica é recomendada com fórmulas com proteínas extensamente hidrolisadas à base da proteína do leite da vaca. Ou seja, você dá a proteína que o paciente tem alergia, mas bem hidrolisada, bem pequenininha, bem picadinha. Não tem uma especificação se vai ser de caseína ou de proteína do soro. Caso não tenha uma melhora clínica, após 2 semanas mais ou menos, recomenda-se a substituição dessa outra fórmula pela fórmula de aminoácidos. Se houver melhora com essa conduta, deve ser realizado o teste de provocação oral. Se o resultado for positivo, a dieta de exclusão terapêutica com a mesma fórmula que foi usada, que melhorou a clínica, deve ser mantida pelo menos por 6 a 12 meses, 1 ano. Nas crianças pequenas que são amamentadas, a mãe que tem que retirar da sua dieta os produtos à base de leite de vaca e os sintomas do lactente devem ser monitorados. Como é realizado o tratamento de uma alergia alimentar? O mais importante é você restringir o alimento que está causando aquela alergia. Existe também o tratamento medicamentoso, que ele vai ajudar no controle dos sintomas. Ele não vai ajudar a curar. Não adianta a gente ficar dando para o paciente remédios que vão controlar os sintomas se ele não restringir o alimento que está causando alergia. Nós podemos fazer uso de antihistamínicos, que são antialérgicos, que servem para as alergias alimentares mediadas por IgE, e eles aliviam parcialmente os sintomas, por exemplo, de uma síndrome de alergia oral, que é quando a boquinha fica bastante inchada, pode ficar vermelha, pode ficar com coceira. Alivia a urticária também, porém eles não são capazes de bloquear quando você tem uma manifestação mais grave como uma anafilaxia. Os quadros de alergia que não são mediados por IgE não se beneficiam do tratamento com os antihistamínicos. Uma outra opção de tratamento são os corticoides orais, que são eficazes no tratamento de doenças crônicas, IgE mediadas ou mistas, como por exemplo a dermatite atópica ou a asma, ou das doenças gastrointestinais não IgE mediadas mais graves, como uma esofagite, ou uma gastroenterite eosinofílica alérgica, ou uma enteropatia induzida pela dieta. Assim, são nomes bem complicados, mas na verdade fala a respeito de inflamações no trato gastrointestinal. Então, uma esofagite seria uma inflamação do esôfago, que é um músculo que vai levar o alimento da boca para o estômago. O emprego do corticoide oral, por um curto prazo, ele pode sim ser utilizado para tentar reverter esses sintomas. Mas quem tem dermatite atópica, se não sabe, tem que saber. O uso dos corticoides de maneira tópica ou por via oral tem que ser limitado, porque o corticoide ele pode trazer uma série de efeitos colaterais nos pacientes que ficam utilizando muito essa medicação. Uma dúvida super frequente é a respeito dos pré e probióticos. Devo utilizar essas substâncias no tratamento da alergia alimentar? O que é um pré e um probiótico? Qual a diferença? O pré-biótico são componentes alimentares não digeríveis que afetam beneficamente o hospedeiro por um estímulo seletivo da proliferação de bactérias desejáveis no colo. Por exemplo, as fibras. Quais os alimentos que nós encontramos os pré-bióticos? Fórmulas lácteas, na banana, cebola, alcachofra, cereais integrais. Então, os pré-bióticos eles não são bactérias,
mas eles beneficiam o nosso intestino por trazer um equilíbrio da microbiota, um balanço adequado entre as bactérias boas e ruins. Agora, o que são os probióticos? Os probióticos são micro-organismos vivos, capazes de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal, produzindo efeitos benéficos à saúde do indivíduo. Nós encontramos no mercado hoje em dia alguns alimentos ou leites ou bebidas fermentadas e iogurtes que contêm os probióticos. Então, eles são micro-organismos vivos. Então, agora que eu já sei a diferença entre eles e o que eles são, eu devo ou não usar no tratamento da dermatite atópica. Você pode fazer uso deles habitualmente na sua refeição. Como eu falei, substâncias como a banana, por exemplo, ela tem pré-bióticos. E as frutas são excelentes fontes de fibras para o nosso organismo. Então, é recomendado sim. Agora, e aquelas que são em formação de cápsulas? Eu posso fazer uso dessas substâncias? O tratamento com cápsulas ainda precisamos de mais estudos para poder indicar ou contraindicar esse tratamento. Nós sabemos que é um tratamento que é um pouquinho mais custoso. Então, no paciente que já tem alguma limitação em relação ao custo, isso deve ser levado em consideração, tendo em vista que ainda é controverso se o paciente com dermatite atópica pode ou não se beneficiar com esse tratamento. Se você gostou desse conteúdo, se ele foi relevante para você, não deixe de curtir o vídeo. Se você conhece alguém que poderia se beneficiar desse conteúdo, compartilha com essa pessoa o link do vídeo. Eu espero ter esclarecido um pouquinho mais para você sobre esse mundo que é a dermatite atópica e a alergia alimentar.